Vamos lá! Renato Freitas sofrendo perseguição no Paraná. Vamos acompanhar que é importante. Vamos lá, queridos. O meu mandato, segundo eles, porque briguei na rua, ocorre que eu me defendi de uma injusta agressão provocada por um fascista que, ao me reconhecer, tocou o carro sobre mim. Mas eu não estava sozinho. Eu estava acompanhado da mãe da minha filha, da minha família. E justamente por isso, eu reagi. Esse rapaz tem passagens criminais por porte de simulacro de arma de fogo, que ele utilizava, segundo consta no boletim de ocorrência, para intimidar as pessoas no bairro em que ele mora. Por ocasião da oitiva na comissão de ética, ele afirmou que tinha o costume de brigar com pessoas, postar nas redes sociais para ter engajamento. Perguntado por quê de uma atitude como essa, ele afirmou que queria ser youtuber. E mesmo assim, diante desse quadro evidente de agressão injusta praticada pelo Wesley, a Assembleia Legislativa do Paraná preferiu utilizar o caso como pretexto para cassar o meu mandato. Mas não caçam o meu mandato por causa dessa suposta briga. Caçam o meu mandato porque eu fui o único que assinei o pedido de cassação do então presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Adhemar Traiano. E depois que eu fiz isso, moveram contra mim uma campanha orquestrada, permanente, de difamação e calúnia, instigando uma parte da população que não pensa, que delega a faculdade do pensamento a terceiros e, sobretudo, à mídia, que é monopolizada no nosso estado pelo governador e sua família, que, aliás, receberam 23 milhões de reais do Banco Master, diga-se de passagem. Essa família, que de honesta não tem nada, é aliada do ex-presidente da Assembleia, que de honesto também não tem nada. E com esse poderio nas mãos, fez a lavagem cerebral numa parte da população, que se viu e se entendeu como minha inimiga, legitimando hostilidades das mais diversas, a princípio nas redes sociais, depois nas ruas, até que ocorreu essa violência, que foi, acredito hoje, planejada, já que tanto os celulares que fizeram as filmagens, como a câmera do estacionamento, não foram periciadas. E a comissão de ética não quis diligenciar a fim de receber os arquivos originais. Preferiram ficar tão somente com os arquivos editados. Que absurdo! Essa Casa de Leis, que já conviveu com deputados assassinos, que executaram pessoas ajoelhadas, e todos sabemos disso. Essa Casa de Leis, que conviveu com deputados, e convive ainda, que promovem
rachadinha, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e toda sorte de crimes. Essa casa tem coragem de dizer que o problema ético do Estado do Paraná sou eu? Olha, isso não é ética, isso é hipocrisia. Mas o mandato que eles querem, de todo modo, retirar, não pertence a mim. Pertence às 58 mil pessoas que confiaram em mim para representá-las. Isso se chama democracia. Hoje, caçam Renato Freitas. Amanhã, irão caçar qualquer um que se coloque como opositor à classe dominante, aos coronéis da política paranaense. Sabemos que onde passa boi, passa boiada. Aqui, Carli Filho assassinou uma pessoa aqui na capital de Curitiba, enquanto trabalhava aqui na Assembleia Legislativa do Paraná como deputado. E o que a Comissão de Ética fez? Se fez de surda, cega e muda. Isso envergonha, ou deveria envergonhar, os demais deputados, que agora se veem diante da minha cassação. Mas o que eu posso dizer é que a população vai dar a sua resposta. São milhares de pessoas nas ruas, nas redes sociais, formadores de opinião, artistas, lideranças políticas, pessoas do campo e da cidade, do movimento negro, do movimento sindical. São milhares de pessoas no Brasil todo que olham para essa Assembleia e de forma rigorosa colocarão um a um dos meus algozes no banco dos réus para serem julgados pelo Tribunal Popular, pelo Tribunal da História. E essa página vergonhosa que a Assembleia Legislativa está escrevendo será assinada pelos deputados covardes e hipócritas que amanhã ou depois se envergonharão de seus sobrenomes e tentarão a todo custo apagar suas assinaturas. Tentarão retirar dos anais da história a sua parcela de culpa sobre essa perseguição que recai sobre mim. E infelizmente, para eles, será tarde. Quem viver, verá. E dou o meu testemunho. Daqueles que me caçaram na Câmara dos Vereadores de Curitiba, nenhum foi reeleito. Pastor Ezequias, Pastor Osias, Pastor Marciano, Pier Petruzziello. Este continuou, mas se esconde como um rato, para não ser notado, porque é envolvido em escândalos de corrupção durante a pandemia, quando ele e o seu grupo político desviaram dinheiro da construção de hospitais de campanha. Malditos sejam, roubaram da 46 saúde. É que falta, gente. Quando a saúde mais precisava e o povo padeceu nas filas. Esse é o lugar reservado aos meus algozes. O Renato Freitas é um herói, né, gente? O Renato Freitas é... Não vão se arrepender, não vão dormir tranquilos. O pior é isso.
O PR é isso. Daiane Oliveira fez um corte sobre isso. Vamos ver aqui rapidinho lá no Meteoro. Eu gosto muito da Dai. Bora. Pinguem. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o pedido de cassação do mandato do deputado estadual Renato Freitas. A decisão agora segue para votação no plenário da Alep, que dará a palavra final sobre a perda do mandato do parlamentar. Vamos saber sobre esse caso absurdo com a nossa Daiane Oliveira, agora no Plantão no Meteoro. Bora lá. Daiane Oliveira, boa tarde. Eu já digo caso absurdo, porque a gente sabe muito bem como é o histórico aí de tentativas de cassação do mandato do Renato. Pois é, né? A gente mostrou aqui, né, quando começou, né, quando teve a briga, quando se sucedeu todo aquele momento de provocações ali, a gente cantou a pedra, que era uma tentativa reiterada de cassação do mandato do Renato, e a gente sabe por que isso acontece. Porque, de fato, o Renato é um deputado combativo, é um deputado extremamente atuante, é um deputado que destoa da sua atuação em um parlamento, que é um parlamento elitista, classista, racista, né, e corrupto, e a gente pode dizer isso porque tem condenações de parlamentares desse parlamento, entendeu? É neste nível que a gente está falando, e quando o Renato ele chega no Conselho de Ética e tem um parecer de cassação aprovado, resta ele apenas recorrer do mesmo conselho que tenta, de forma reiterada, sempre retirá-lo de atuação, de ação. A gente compreende que isso não é só pelo que aconteceu na rua, isso não é uma tentativa de cassação de um mandato porque houve uma agressão, porque houve uma briga de rua, até porque eu acho que o Renato ele define isso muito bem. O mesmo grupo, né, o mesmo Conselho de Ética que acaba aprovando a sua cassação, é o Conselho de Ética que não aprova a cassação de corruptos, de pessoas com documentos, com investigações, com condenações por corrupção. Acho que isso é muito nítido que a gente está falando sobre o cenário político de uma estrutura extremamente racista, e vai acabar acontecendo o que o DMZ está falando aqui, ó, leva para a justiça. Vai acabar acontecendo exatamente isso. O Renato vai judicializar mais uma vez, é muito possível, inclusive, que ele tenha um parecer favorável na justiça, e aí a gente vai ter sempre esses membros, né, conservadores da extrema-direita dizendo, e aí, ó, o judiciário não presta, está dando margem para o Renato. Inclusive, viu, Ana, o Renato galgou de vereador para deputado estadual, depois de um pedido de cassação que também foi totalmente desconexo, injusto e inaceitável. 46 e a gente espera o Renato continue nesse processo de ascensão. Obrigado, então, agora o Renato está federal, né, gente? É o mínimo que a gente espera. Mas antes de tudo, né, Ana, antes de inclusive começar a campanha, que a gente não pode, né, a campanha antecipada, né, A tara dos catarinenses querem caçar esse cara de todo jeito porque ele representa um perigo do status quo do estado. E pior que não é Santa Catarina, Emerson, é Paraná. Ele é do Paraná, da ala reaça do Paraná. Renato aí na sua pré-campanha, vou te pedir para trazer 36. o vídeo do próprio Renato explicando o que aconteceu no Conselho de Ética, e ele vai pontuar muito bem a sua defesa, que não tem, ele não tinha direito à defesa, ele não teve direito à defesa. A defesa foi só figurativa. 36 e 13 minutos, gente. Vamos fechar? Opa, não tá saindo som, né? Hoje fomos caçados. Resistir, briguei. Não me foi colocada outra opção para quem consegue ligar os pontos. O rapaz jogou o carro em cima de mim. Ele sabia quem eu era, e é por isso ele jogou o carro em cima de mim. Só que não se tratava só de mim. E por isso eu me enfureci. Porque se tratava da minha criança, da minha filha. Hoje é uma menina azul, com algumas semanas. Não, filho, daí para mim já é demais. Sou humano e falo. Trata de um jogo de cartas marcadas. Hoje, aqui na Assembleia, nós vimos o resultado de uma resistência que nós impomos ao poder estabelecido no estado do Paraná.
Hoje fomos caçados. É isso, né? Ele assume já a cassação, e essa cassação, o Renato, ele fala, né? Inclusive, parabéns, Renato, o nascimento da sua bebê, para você e para a sua amiga. Não tem como a gente não lembrar uma coisa, tá, Ana? O Renato, ele vem sofrendo reiteradamente tentativas de silenciamento, inclusive ele vai falar isso no próprio plenário, e observe o que acontece no plenário quando o Renato, né, tem uma fala pequena, mas olha o que acontece, olha a hostilidade que ele é tratado dentro desta casa. Hoje, essa Casa de Leis, de vários casos de corrupção, de ilegalidade, de crime, nunca, essa palavra tem força, nunca caçou ninguém. E eu, coincidentemente, o que denunciei a corrupção, fui caçado. Se fosse o Estado, teria sido eleito, é isso aí. Ele arma muitas arapucas na nossa caminhada, mas eles não são deuses. E eu te digo, Deus é mais, e só Ele sabe da nossa. Para concluir. Deus é mais, 36, deputada, gente. e só Ele é que pode escrever, de fato, a nossa história. Meninos mimados que se acham deuses não podem reger a nação. Hoje, essa Casa de... Ana, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não vou nem falar, vou mostrar, não sei se dá para perceber, mas eu fico arrepiada com o Renato falando. Por quê? O Renato, e a gente já mostrou aqui, colegas parlamentares levando cães de farejadores para o plenário, né, para a sessão na Câmara, e, por exemplo, dizendo... A Dai travou nessa hora, ela voltou depois. Daí deu uma travadinha. Está voltando em instantes. Eu acho que daí travou. Opa! Voltou. Travei, acho que eu voltei, né? Voltou, então, o cão farejador, ele, né, era colocado assim, o cão farejador já é acostumado a identificar entorpecentes, e aí colocaram perto do Renato. E ele chega, né, e ainda brinca com o doguinho e publica nas redes sociais. A gente, por diversas vezes, já viu também alguns parlamentares citando que deveria ser feito testes toxicológicos, que o Renato não deveria estar nesse espaço, que era o vereadorzinho do PSOL, o deputado do PSOL, inclusive as pessoas não têm noção que o Renato hoje é do PT, ele saiu do partido já tem alguns anos, ele foi eleito deputado estadual pelo PT e segue no PT, inclusive quem olha de fora, eu falo, né, eu que estou fora do Paraná, eu acho que o PT dá pouco apoio para o Renato, eu espero inclusive que dê mais visibilidade, mais apoio, porque é isso que é necessário neste momento, porque o Renato de forma reiterada é perseguido, e ele resiste com esta tranquilidade de um monge. Com essa fala plena de uma pessoa extremamente lúcida e que não tem medo de absolutamente nada, até para denunciar o Renato, ele não altera a voz. E é um único momento que ele revida uma violência sofrida, ele é filmado e sofre no processo de cassação, que agora é uma cassação já consolidada, e, sincero e honestamente, eu não acho muito difícil, mesmo com recurso, que isso consiga ser revertido dentro desta casa pelo Conselho de Ética. Então, eu concordo com o Renato, houve a cassação, o Renato foi cassado. Vou te pedir, Ana, para quem não lembra do que aconteceu, primeiro para a gente mostrar, né, o que o Renato fala logo após a violência que ele sofreu. Todo mundo lembra da cena do Renato sendo agredido na rua, que teve o nariz quebrado, e ele explica exatamente o que aconteceu, por favor. Muita gente vindo perguntar o que aconteceu hoje, o que levou o deputado Renato Freitas a estar brigando na rua. E eu te respondo, infelizmente o motivo foi o mesmo que fez eu brigar na rua desde que eu era criança. Do ensino fundamental, do campinho, da rua, racismo, humilhação, injúria, violência, agressão. Vamos falar do marqueteiro do Flávio já. Aprendi a abaixar a cabeça. Não me orgulho de estar brigando na rua, jamais. Você que está me assistindo, não inveje o homem violento. E nem siga nenhum dos seus caminhos.
Mas o fato é que hoje eu estava com a minha amiga, também negra, nós dois atravessando uma rua, e o cara tocou o carro em cima de nós, para dar um choque, para mostrar que ele tem um carro, que ele tem poder, ou sei lá o quê. Entendeu? Eu só olhei, nem gesticulei, nem falei. R$30, gente, olhei. é o que falta. Atravessei a fechar. rua, olhei pelo vidro, ele já baixou o vidro, tá olhando o quê, cara? Daí já começou a me xingar, saiu do carro e veio pra brigar, filho. Daí, sorte que eu tava com o meu parceiro, meu assessor ali, que já foi, a gente já deu a bafa dele ali, ele já voltou, ele trabalhava a princípio no estacionamento ali, daí depois foi atrás de nós, filmando daí, pra criar views, pra cavalo a falta. E ele filmando, eu não imaginaria que ele ia começar uma agressão. E eu também não comecei, justamente porque ele tava filmando, é o que ele queria. Mas ele filmando começou a agressão. Veio assim, ó, bateu comigo de corpo, assim, de peito a peito, tentou me dar um soco, e daí a briga começou, deu uns chutes nele, ele deu um soco, esse que quebrou meu nariz, eu caí, levantei, fui até ele, continuei brigando até imobilizar ele. E na hora que eu imobilizei ele, todo mundo que estava assistindo e filmando e etc, quando eu estava apanhando, estava suave. Quando eu imobilizei ele, daí apareceu todo mundo, separou. Mas tranquilo, eu não vou aqui nem aparecer como agressor, nem como vítima, mas o fato é esse. Qual a motivação para alguém sair do carro, no meio do nada, e vir te agredir? Enfim, Curitiba, filho. Para sobreviver. Pois é. É isso, né? Não tem uma justificativa clara, não existe justificativa para o que acontece com o Renato, a não ser uma perseguição política, violenta, motivada, por uma lógica de racismo naturalizada na nossa sociedade. Se o Renato não fosse um homem preto de esquerda que luta por justiça social, ele não estaria passando por isso. Por e nada esse tipo disso. de assédio jurídico, esse tipo de violência política, esse tipo de racismo institucionalizado é uma das novas estratégias da extrema-direita que comanda, às vezes, por maioria ou por acordos, os conselhos de ética e os conselhos de Constituição e Justiça das casas legislativas do país inteiro, e a gente tem vários casos de deputados, vereadores sendo ameaçados de cassação, não por um acaso, a gente tem aí o Glauber suspenso por 6 meses numa casa legislativa que a Zambelli, condenada, presa, inclusive na Itália, não foi cassada. Que eu esqueci o nome dele agora, mas o Brazão não foi cassado por ser mandante do assassinato da Marielle Franco e ter condenação, está sendo julgado por isso. O Brazão foi cassado por faltas no nosso Congresso. É esse nível que a gente está falando. E a gente precisa entender que a gente tem agora os conselhos de ética sendo utilizados para impedir a evolução desses mandatos que são progressistas e são estratégia. E o Renato, ele é perseguido politicamente, então não dá para dizer, poxa, mas o Renato também poderia ter evitado, porque todo mundo erra e o Renato assume isso. Olha, houve uma agressão, mas houve uma agressão porque eu fui agredido primeiramente, eu sofri racismo, temos imagens, o homem joga o carro para cima, de fato, do Renato, da moça, tem um estranhamento ali, as imagens mostram isso. E, sinceramente, honestamente, Ana, a suspensão de um mandato, eu até acho minimamente, nesse caso, não seria aceitável, porque também houve uma agressão inicial, mas tudo bem. Se a gente fosse pensar o que seria lógico, a suspensão de 30 dias já seria uma punição. Não seria minimamente aceitável, porque a gente está falando de uma casa que não suspende corruptos condenados. Mas, vamos lá, mostrar que tem que ter um cala-boca. 30 dias já seria muito, inclusive, já seria uma grande perda, mas é minimamente aceitável. Mas a suspensão e a cassação de um mandato do Renato, não. Então, eu espero que a gente continue e que ele também continue indo para cima, porque essa guerra não terminou e não vai terminar. O Renato, para mim, é um dos nomes que podem, no futuro, ser presidente da República. Eu espero muito que seja pessoas como o Renato que dominem a política no nosso país. Porque se cada estado a gente tivesse pelo menos 5 deputados como o Renato, o país estaria muito melhor. É isso, Ana. Concordo plenamente, Dai. Eu só queria lembrar isso, assim, o Renato, desde que ele
inicia sua carreira política nesse sentido, né, em eleição no Paraná, ele sofre esse tipo de perseguição. Já não é a primeira tentativa de tirá-lo de um mandato, né, ele já sofreu isso antes, desde ele botou o pé lá dentro, já estavam tentando caçar ele. E aí tentaram de um jeito, tentaram de outro, cada hora acham uma desculpa diferente. E aí o que fica como constância? O que é a constância aí? É o desejo de tirar um parlamentar negro de um espaço político no Paraná. Que vamos e convenhamos, a gente conhece muito bem, gente. Sabe qual é a motivação, né? E, de fato, como a Dai bem aponta aí, você tem casos muito mais graves aí que passam batidos. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!